Oi, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bom, eu passei alguns dias afastada das câmeras, parei de gravar durante umas 2 semanas, eu creio. Eu passei por alguns problemas, fui atacada exatamente no mesmo ponto do último vídeo que eu falei com vocês sobre ansiedade. Tive crises de ansiedade e do tipo fisiológico, e os sintomas eram, como que eu posso falar, eram físicos, não eram mentais, graças ao Senhor, mas não diminui a gravidade, não é mesmo? Mas, graças ao Senhor, eu estou bem melhor, estou me medicando e vai ficar tudo bem. Portanto, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre algo que é fundamental para quem quer seguir Jesus de verdade, o chamado para sermos servos. Então, fica comigo até o final deste vídeo. Tudo bem? Você já parou para pensar que no reino de Deus a grandeza não está em ser servido, mas em servir? Jesus, o próprio Filho de Deus, veio ao mundo para nos mostrar isso. Não para ser servido, mas para servir. Lá em Mateus, capítulo 20, versículo 28, fala sobre isso. E hoje eu quero te convidar a refletir comigo como podemos viver como verdadeiros servos de Cristo no nosso dia a dia. Tudo bem? Pois vamos lá. Primeiro eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o exemplo de Jesus. Em João, capítulo 13, nós vemos Jesus lavando os pés dos discípulos. Imagine, um mestre, o rei dos reis, o Senhor, uma parte de Deus, sabe? O próprio Deus encarnado, fazendo o trabalho que era considerado o mais humilde. Ou talvez, como que eu posso falar? Vergonhoso, digamos assim, porque hoje em dia, na nossa sociedade, no nosso mundo, no tempo em que estamos hoje, é vergonhoso. Se tornou uma coisa vergonhosa seguir ao próximo. Mas por que isso? Sabe? Então, a Bíblia nos diz completamente ao contrário. E ele ainda disse: eu vos dei o exemplo para que façais como eu vos fiz. Então, o Senhor nos pede para servir ao próximo. Não é sinal de vergonha, não é sinal de... como que eu posso falar, gente? Inferioridade, sabe? Servir não é uma opção, é nossa identidade como cristãos. Devemos servir uns aos outros, principalmente nossos irmãos. Irmãos que eu te digo não é apenas em laços de sangue, não. Estou falando de todos os irmãos em Cristo e até mesmo aqueles que não estão em Cristo ainda, para que possam conhecer a Ele e ver como é importante este exemplo que Jesus nos dá de servirmos ao próximo, certo? O servo, ele tem um coração disponível. Ser servo não é sobre fazer algo quando sobra tempo, é sobre estar disponível para Deus e para as pessoas. Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Lá em Isaías, capítulo 6, versículo 8. Quantas vezes Deus nos chama para servir alguém e a gente diz: Senhor, hoje não. Sabe? Seja nas coisas mais simples, gente. Não precisa ser uma coisa grandiosa, não. São nas coisas mais simples. É fazer um favor aqui, outro ali. É ajudar o próximo, é dar um conselho, sabe? Existem várias formas de servir ao próximo. Portanto, o servo de verdade do Senhor responde o seguinte: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. O servo, ele também não busca reconhecimento. No mundo, a gente aprende a buscar aplausos e recompensas. Sabe? É ensinado desde que somos crianças que quando fazemos alguma coisa, nós recebemos aplausos e uma recompensa por aquilo que fizemos. Não sei se vocês já viram, mas é com muita gente isso mesmo, né? Uma criança faz alguma coisa, ela recebe aplausos dos pais, dos que estão à sua volta, e ali ela recebe alguma recompensa por aquilo. Só que Jesus nos ensina diferente. Em Mateus, capítulo 6, do versículo 3 a 4, ele diz para fazermos o bem em secreto.
certo? Portanto, o verdadeiro servo, ele não precisa de holofotes, ele não precisa de aplausos, ele não precisa de pessoas o falando muito bem, muito pelo contrário, ele precisa de Deus falando muito bem, servo bom e fiel. Ele serve por amor, ele não serve por uma recompensa, certo? Ele não é por aplausos. Servir, gente, também é amar na prática. Lá em 1 João, capítulo 3, versículo 18, diz o seguinte: Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade. Servir é colocar o amor em ação, um gesto de carinho, uma palavra de carinho, uma palavra de ânimo, um prato de comida para quem tem fome, um copo de água para quem tem sede, certo? Servir, estar nos pequenos atos, são as coisas simples que mostram o amor de Deus. Portanto, gente, ser servo é ser parecido com Jesus, é entender que a nossa vida não é para nós mesmos, mas para glorificar a Deus e abençoar outra pessoa. Hoje, pergunte ao Senhor: Senhor, Pai, como eu posso te servir melhor? Quem o Senhor quer que eu alcance com o teu amor? E mais importante de tudo, esteja disposto a dizer: eis-me aqui, Senhor. Leva-me onde o teu amor quer me levar. Leva-me onde a tua misericórdia, onde as tuas qualidades querem que eu haja na vida de alguém. A tal pessoa que o Senhor precisa que eu ajude. Leva-me, Senhor. Eis-me aqui, certo? Portanto, se tornemos parecidos com o Senhor que desceu na terra e que mostrou que não era sobre sermos servidos, sobre aplausos, sobre nada do tipo. Não. Ele nos mostrou que o mais importante no reino de Deus é que sirvamos uns aos outros, que amemos uns aos outros como a nós mesmos, porque esse é um dos mandamentos mais importantes, certo? Portanto, se essa mensagem falou com você, deixem seu like, comentem no vídeo, compartilhem para que mais e mais pessoas possam servir ao próximo como Jesus veio na terra e serviu a todos nós, como Ele fez por cada um que precisava dele, certo? E é isso, gente. Se inscrevam no canal, que Deus te abençoe e que vocês possam passar essa mensagem para o máximo de pessoas possíveis, para que eu possa continuar trazendo mais vídeos para este canal, para fortalecerem a nossa fé, não a sua, não a dos outros, não apenas a sua, mas a nossa fé, a minha também, porque além de tudo, eu preciso não apenas passar para vocês tudo isso, mas eu preciso pôr em prática, o que é uma das coisas mais difíceis, mas tentamos todos os dias nos parecer mais e mais com Cristo, certo? Colocar em prática tudo o que eu falo para vocês e minha vida também. É muito complicado, como eu falei, passei por um momento complicado em minha vida ultimamente, até parei de gravar porque eu não estava dando conta, mas o Senhor me amparou neste momento. O Senhor nunca me faltou e eu sei que nunca vai me faltar. E, bom, é isso, gente. Eu fico muito feliz em voltar a gravar para vocês. É uma coisa que eu amo de coração fazer. Sério. Os vídeos não estão viralizando no momento ainda. Aqui, nessa plataforma, principalmente, é mais difícil. Mas eu fico muito feliz em poder trazer vídeos para vocês toda semana, falando um pouco da palavra do Senhor e tentando alimentar a fé em vocês. Tudo bem? Então é isso. Um beijo no coração e que Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!